Capítulo 11. A palavra que liberta. Sua cura é a vontade de Deus. Consideremos, com a urgência que sua alma merece, as promessas inabaláveis de Deus, concedidas a nós em sua palavra. É tempo de compreender de uma vez por todas qual é a sua vontade real sobre suas fraquezas e enfermidades. Não aceite menos do que a verdade libertadora. Aos filhos de Israel, em sua jornada rumo à terra prometida, Deus bradou: "Eu sou o Senhor que te sara." Êxodo 15, 26. Ele se revelou como Jeová Rafa, ou seja, eu sou o Senhor, o grande médico, o curador supremo. Quão extraordinária é esta promessa universal, abrangendo toda e qualquer aflição, seja ela mental ou física. Eram cerca de 3 milhões de filhos de Deus a quem esta promessa foi dada, e que ela era para por cada um deles, e que por cada um deles a aceitou. É provado inequivocamente no Salmo 105, 37. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Uma promessa para todos, uma cura para todos. Isso não é um acaso, é a manifestação da sua vontade soberana. Lembrando seus benefícios inegáveis, ao mergulharmos mais fundo na palavra da promessa, uma revelação direta de Deus para você, o louvor do salmista nos agarra a atenção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Pense bem, se Jesus Cristo perdoa todos os pecados da humanidade, não é igualmente verdadeiro que Ele cura todas as doenças da humanidade? Se Ele purifica nossos pecados, Ele certamente curará nossas enfermidades. Sua aversão é total. Ele detesta a enfermidade tanto quanto abomina o pecado. Ele estava, está e estará sempre pronto a curar todos os enfermos, com a mesma intensidade com que salva todos os pecadores. Davi proclama que os benefícios que ele traria ao mundo eram, indissociavelmente, a salvação para os pecadores e a cura para os enfermos. Repito, com toda a ênfase, não te esqueças de nenhum de seus benefícios, mas, tristemente, muitos esqueceram-se dos benefícios daquele que sara todas as tuas enfermidades. As curas para todas as doenças foram perdidas, obscurecidas e relegadas ao esquecimento por uma pregação e um ensinamento tradicionais que, ao invés da verdade que liberta, nos trouxeram as ideias e opiniões limitadas de homens. Declaro com veemência: toda promessa de Deus em sua palavra é uma revelação direta do seu profundo anseio de agir em seu favor. Suas promessas de curar, todos lhe revelam sua vontade explícita de curar todos. Se Deus não tivesse prometido curar todas as doenças, então poderia haver casos em que não fosse sua vontade curar. Mas Ele prometeu curar todas as nossas doenças. Portanto, é a sua vontade absoluta curar todas. Creia em sua palavra sem hesitação. Aceite-a como uma revelação direta dele para você. Haja de acordo com ela e você será curado. E curado por suas pisaduras. Uma realidade inegável. Olhando ainda mais fundo para a palavra de Deus, é imperativo que consideremos as palavras proféticas de Isaías. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Não pode haver dúvidas sobre a clareza irrefutável desta declaração profética, pois chegada a tarde, trouxeram-lhe a Jesus muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16, 17. Se Cristo levou,
nossas enfermidades e dores. Isaías 53:4. E se ele tomou nossas enfermidades e nossas doenças, Mateus 8:17, então não precisamos mais levá-las. Ele, nosso substituto perfeito, as tomou sobre si e, portanto, somos libertados. É impossível que ele tenha carregado algo para que você continue a carregá-lo. Perceba como a palavra de Deus desvenda sua vontade para conosco de forma cristalina. Se Jesus quisesse que alguns de nós permanecêssemos enfermos, ele, por certo, não teria levado nossas, suas e minhas enfermidades e doenças por nós. Porque ao fazê-lo, ele nos teria libertado exatamente daquilo que Deus supostamente queria que alguns de nós carregassem. Mas já que Cristo podia declarar: "Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade", então, quando ele levou nossas enfermidades e nossas doenças, e sofreu as pisaduras pelas quais nós somos sarados, temos a vontade de Deus plenamente revelada quanto à cura de nossos corpos. Seu ordenados a curar, sua herança, sua missão. Enquanto olhamos para a palavra de Deus para receber fé, para sermos curados, é uma vantagem imensa considerar o fato de que Jesus Cristo sempre se mostrou tão pronto a curar os enfermos quanto a salvar os pecadores. Muitos parecem pensar que ao pregar o evangelho da cura dos enfermos, estamos divagando sobre uma questão meramente suplementar da palavra. Mas quando somos criticados assim, lembramos que Jesus dedicou mais tempo durante seu ministério de 3 anos e meio, curando os enfermos e expulsando demônios, do que em qualquer outra fase do seu ministério. Há mais registros de ele curar os enfermos do que de ele perdoar os pecadores. Deve-se notar também que cada pessoa que Jesus enviou a pregar o evangelho foi ordenada por ele a curar enfermos, expulsar demônios, limpar leprosos e dar de graça. Mateus 10, 1, 7 e 8. Marcos 3, 14 e 15. Marcos 6, 6 e 13. Marcos 16, 15 e 18. Lucas 9, 1 e 6. The 19. João 14, 12 e 14. João 15, 7. João 16, 18. Atos 1, 8. A mesma comissão em que Jesus ordenou seus discípulos dizendo: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura", nos ordena também, declarando: "E os que creem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Marcos 16, 15, 18. Parece-me que, enquanto é bíblico pregar o batismo nas águas e crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, é igualmente bíblico impor as mãos sobre os enfermos para que sarem. É algo estranho e contraditório para mim que tantos afirmem que os tempos de curas milagrosas já passaram e, contudo, continuam a batizar nas águas aqueles que professam crer no Senhor Jesus Cristo. Pergunto-me, quem lhes disse que os dias de impor as mãos sobre os enfermos para os curar já passaram e que, portanto, os enfermos não devem mais esperar ser curados pelo poder de Deus? Essa é uma mentira que rouba sua herança. Quando olhamos para a palavra de Deus e lemos: "E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão", descobrimos nisto a verdade irrefutável de que é a vontade de Deus que os doentes sarem. Se não fosse, ele jamais teria dito "sararão". Essa é uma declaração, não uma sugestão. Quero reiterar o que já afirmei nesta mensagem. A fé é simplesmente crer que Deus fará o que você sabe que ele disse em sua palavra que faria. Se você não sabe o que ele disse sobre curar os enfermos, então não é de admirar que nunca tenha alcançado a fé para ser curado. Mas quando você lê o Testamento, a vontade, a Bíblia de Deus, então se torna fácil crer que ele fará o que ele disse que faria. Desde que Deus disse que ele curaria os enfermos. Êxodo 15, 26. Salmo 103, 3. E Pedro 2, 24. Então ele quer curar os enfermos. Desde que ele tem a vontade de curar os enfermos, então ele curará os enfermos. Desde que ele cura os enfermos, então ele cura os enfermos agora. Vou lhe dizer de fato o que ele quer fazer. Ele prefere agora, não mais tarde. Ele quer fazê-lo hoje, não amanhã.
Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, segundo Cor 6.2. Falsificação religiosa. Não seja roubado. Muitos pregadores e mestres ousaram alterar as palavras do testamento. Isso não é nada menos que falsificação. Não se pode modificar um testamento após a morte do testador. Jesus, antes de partir deste mundo, deixou-nos o testamento, a vontade de seu Pai, quanto aos perdidos e enfermos, declarando: quem crer e for batizado será salvo, e os que creem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pregadores, mestres e presbíteros falsos podem fraudá-lo dos benefícios preciosos do Calvário, interpretando mal o testamento para você. Mas, amigos, leiam o testamento para vocês mesmos. Se estão enfermos e necessitados, recusem as interpretações antibíblicas daqueles que se aproximam de seu leito, aconselhando-os a continuar a sofrer. Hoje, leiam o testamento. Aproprie-se do que ele diz. Reclamem seus benefícios. Utilizem seus direitos declarados no testamento. Citou: tudo no céu está pronto, aguardando para executar todos os seus direitos da aliança quando você se mostrar ousado em reclamá-los. Satanás é um mentiroso, o pai das mentiras, e ele se deleita em cegar os olhos de homens e mulheres quanto aos seus direitos da aliança, aos seus benefícios adquiridos no Calvário. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Creia nas suas promessas agora mesmo. Lishul, não haverá tempo mais propício do que agora, para Deus fazer por você o que Ele tem prometido fazer. Capítulo 12. A verdadeira natureza da fé, revelada na Palavra de Deus, é um conceito que muitos, infelizmente, distorcem. Enganam-se ao pensar que a fé é para todos, exceto para eles. Acreditam que ativar a fé exige um esforço mental exaustivo e uma ansiedade incessante para apreender as promessas divinas e adquirir suas bênçãos. Quantos professam crer na palavra, mas continuam acorrentados à enfermidade, declarando: tenho toda a fé do mundo, mas não consigo crer que estou curado antes de ver os resultados. Como posso declarar algo que não recebi? Quando eu estiver curado, eu saberei. É precisamente essa mentalidade que trai uma profunda incompreensão da fé genuína. Diante da palavra, somos confrontados com uma escolha inegável. Existem apenas duas classes de pessoas: aqueles que creem e aqueles que não creem. A palavra de Deus é a verdade imutável ou é uma falsidade vazia? Deus cumprirá suas promessas ou falhará? Suas declarações são absolutas ou meras sugestões? A questão que se impõe, então, é crucial. Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Mas se ela é a verdade, por que hesitamos em obedecer e confiar plenamente em suas promessas, independentemente de enxergarmos o como? A fé genuína em Deus e em sua palavra transcende em muito a mera crença limitada ao que percebemos com nossos olhos naturais. Ela vai além de crer apenas no que vemos ou de condicionar a providência à nossa visão. A fé autêntica é um manito decisivo de crença, uma postura inabalável contra todo elemento contrário e contra montanhas de dificuldades que parecem anular qualquer resposta às nossas orações. Quem ora com a oração da fé clama a Deus pelo favor desejado e, crucialmente, entrega o resultado a Ele, com a firme convicção de que, conforme sua palavra, isso se realizará. Nós sabemos o que Ele prometeu. Não precisamos perseguir sinais e maravilhas para verificar suas promessas ou provar que Ele é fiel. A palavra de Deus declara explicitamente: estes sinais seguirão aos que crerem, não aos que precisam ver antes de crerem. Marcos 16:17. Percebe a diferença fundamental? Davi, um homem segundo o coração de Deus, proclamou: pereceria sem dúvida se não cresse que veria. Ele criou para ver.
Ele não declarou que não creria se não visse. No entanto, quantos hoje exigem um sinal de cura como pré-requisito para crerem que a receberam? Essa é uma inversão perigosa. A verdade irrefutável é: aqueles que creem ter recebido a cura, alinhados à palavra da promessa, sempre veem a cura manifestada em seus corpos. A ordem é clara: crença precede a manifestação. Creia na palavra de Deus. Imagine um homem acorrentado na prisão, implorando perdão. O carcereiro chega e apresenta um documento irrefutável. O perdão foi concedido. Não transbordaria seu coração de gratidão? Mas a cena continua. O carcereiro lê o perdão, as correntes são removidas, a porta da cela é destrancada e aberta, e ele declara: está livre, vá em paz. Contudo, o prisioneiro responde: sei que o documento diz que estou livre, e creio em cada palavra, mas ainda estou no cárcere. O carcereiro insiste: as portas estão abertas, saia! Eu sei que as portas estão abertas, e sei que estarei livre se estivesse fora, mas estou aqui dentro. Frustrado, o carcereiro pergunta: por que não sai? Não crê que o que digo é verdade? Sim, creio em cada palavra que está falando, mas parece que nunca sairei daqui. Para esse homem, o perdão não traz nenhum benefício, pois ele escolhe permanecer na prisão, recusando-se a concretizar sua liberdade. É um absurdo. Não caia na mesma armadilha. De forma idêntica, o evangelho da cura para o corpo não oferece nenhum benefício àqueles que se recusam a dele se apropriar. A declaração poderosa: eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15:26, não possui valor algum para os que se recusam a aceitar e a tornar real essa promessa divina. A garantia que sara todas as tuas enfermidades é absolutamente inútil para quem não confia nesta declaração, ativando sua fé. A verdade transformadora: pelas suas feridas fostes sarados, não tem efeito para os que se recusam a crer que suas enfermidades foram efetivamente curadas no Calvário. Eles se recusam a crer que estão curados, apenas porque ainda sentem dor, proclamando: sei que isso não se refere a mim. Não posso ter sido curado porque ainda estou doente. Assim, o duvidador rejeita as palavras de Deus por causa do que vê e sente, esquecendo-se da essência da fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Sua percepção sensorial não pode anular a verdade divina. Torne a palavra concreta em sua vida. Uma senhora no estado de Nova York, após meses acamada com tuberculose, mergulhava nas Escrituras. Crente fervorosa, ainda não havia apreendido a verdade gloriosa da cura divina. Enquanto lia 1 Pedro 2:24, seus olhos pararam em: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Lágrimas de gratidão rolaram. Jesus a salvara, e essa era uma realidade inquestionável. Sabia que a tuberculose a levava à morte, mas sua salvação era sua firme rocha. Prosseguindo na leitura, deparou-se com a parte seguinte do versículo: pelas suas feridas fostes sarados. Ela parou, releu, notou a similaridade. Assim como os seus pecados foram levados, passado cumprido, ela foi sarada. Sim, exclamou para si mesma, tem de ser verdade. É a palavra de Deus. Com uma explosão de júbilo, chamou a mãe. Mamãe, você sabia que Deus disse na sua palavra que estou curada? A mãe, perplexa, respondeu: querida, o que você quer dizer? A filha, com lágrimas de alegria, insistiu: veja, a Bíblia diz: pelas suas feridas cadiam fostes sarados. Isso se refere a mim. É maravilhoso. Nunca vi isso antes. Olhe, fostes sarados. Mamãe, já foi feito. Eu estou curada. Estou curada! Dê-me minhas roupas. Traga-me minhas roupas. Estou curada. Oh, como é maravilhoso. A mãe, tentando acalmar a filha e mantê-la deitada, recusou-se. Mas a filha, com uma fé inabalável, questionou:
Não me ensinaram a crer em toda a palavra de Deus? Não fui criada para ter fé em cada palavra da Bíblia? E o gozo da filha era incontrolável. Aquela que momentos antes era vítima da tuberculose levantou-se sem ajuda, pegou suas próprias roupas, saiu do quarto e percorreu a casa louvando a Deus em voz alta. Completamente curada. Em menos de 20 dias, seu peso voltou ao normal e ela estava totalmente liberta desta terrível doença de Satanás. O que aconteceu? Ela tratou a palavra de Deus como uma revelação direta do que ele já havia feito por ela. E ao ver o que ele havia dito e crer, a palavra gerou fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o poder de curar percorreu seu corpo, libertando-a. Ouça o poderoso testemunho do Rev E. Birum, uma lição que mudou sua vida. Não muito depois de ser chamado por Deus para o ministério, ele aprendeu uma verdade inestimável. A enfermidade assolava sua comunidade, e logo ele próprio foi atingido por uma febre terrível, resistindo por dias até cair prostrado. Jazendo na cama por horas, ardendo em febre e sofrendo dores excruciantes, ele clamou ao Senhor: Tu me chamaste para o ministério, mas neste estado não posso cumpri-lo. Não havia ninguém a quem chamar. Então ele expôs seu caso a Deus, citando promessas maravilhosas, incluindo João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ele examinou sua consagração, pediu que o Senhor o examinasse, e pronto para fazer o que fosse necessário, declarou: Senhor, permaneço em ti, e tuas palavras permanecem em mim. Portanto, esta promessa é minha. Entrego meu caso inteiramente em tuas mãos e rogo que me cures. Ele esperava a cura, mas não houve mudança imediata. Finalmente perguntou: Senhor, por que não estou curado? A resposta veio instantaneamente: Confia na minha palavra e levanta-te. Sem vacilar, ele respondeu: Amém, Senhor, eu o farei. E bem imediatamente começou a se vestir. Antes mesmo de terminar, sentiu-se melhorando. Caindo de joelhos, agradeceu ao Senhor. Vestido e com gratidão fervorosa, entrou na sala, declarando corajosamente que o Senhor o curara. Em menos de 20 minutos, a febre desapareceu completamente de seu corpo. Ele iniciou seu serviço imediatamente e desde aquela hora estava são. Ele sabia. Se tivesse permanecido acamado, recusando-se a confiar em uma fé que não dependia de sensações, teria enfrentado uma provação muito maior. A Deus seja toda a glória. Ele aprendeu o valor imenso de confiar em Deus e em sua palavra. Descobriu que quando tornamos a fé concreta, desafiando todo sentido contrário, Deus sempre cumpre sua palavra, tornando-a uma realidade palpável para nós. Permita-me reiterar uma verdade fundamental. A paz, fé real, é a confiança inabalável na palavra de Deus. É de agir conforme suas promessas, sem espaço para dúvidas ou medos. É uma escolha poderosa. A cura divina é sua pela fé. A fé verdadeira não pode florescer, nem podemos reivindicar a cura para nossos corpos enquanto não estivermos absolutamente certos de que Deus deseja nos curar. E como obter essa certeza inabalável? Através de seu testamento, a vontade expressa de Deus, revelada em cada página da Bíblia. Lá descobrimos que ele anseia curar, mas todos os enfermos, com a mesma intensidade com que anseia salvar todos os pecadores. O momento decisivo é quando reconhecemos que a promessa divina de curar todos os que estão enfermos é uma promessa que pertence a você pessoalmente. Nesse instante, sua fé se incendeia, pronta para agir, e a cura se manifesta. Chega de ensinamentos equivocados sobre a misericórdia de Deus para curar, que impedem tantos de reivindicar corajosamente a promessa que já lhes foi dada. É tempo de crer, agir e receber.